A onda de criminalidade assusta a população, mexe com a sociedade e as autoridades do nosso Estado. Como podem apresentar ou que medidas podem apresentar para resolver ou pelo menos atender a essas demandas da sociedade em curto prazo? Mais policiamento nas ruas, ações efetivas na execução penal, uma penitenciária que realmente ressocialize o preso, a monitoração, o monitoramento dos egressos do regime semiaberto. E aí? A onda de criminalidade mais uma vez chocou a sociedade acreana com o assalto desta tarde a uma lotérica. Enquanto nós falamos aqui, a produção colocará as imagens para você acompanhar toda a cobertura da TV Gazeta neste evento, esta nova situação de violência, de criminalidade que estarreceu mais uma vez a sociedade acreana. Pelo menos 30 pessoas estavam na lotérica durante o assalto frustrado e durante todo o dia a negociação se arrastou entre os policiais e os assaltantes. O líder dos assaltantes, um egresso da penitenciária estadual. O deputado Walter Prado, que já foi diretor de polícia no nosso estado, conhecedor da área da segurança, vem bater um papo conosco e responde a essas questões. Questões levantadas, inclusive, aqui na nossa página no Facebook. O que as pessoas têm pensado, né, sobre a onda de criminalidade? Realmente, o que é preciso ser feito pelas autoridades do Estado? Deputado, boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? É uma alegria grande esse encontro aqui com você. Deputado, começando pelos últimos acontecimentos. Ondas de homicídios, fins de semana com 7 homicídios, 4 homicídios, mais homicídios acontecendo e uma onda incessante de crimes contra o patrimônio, de assaltos, de furtos, de roubos. A minha pergunta é, o senhor da outra vez que esteve aqui falou sem policiamento ostensivo, sem a polícia nas ruas, a sensação de insegurança impera e os criminosos continuam a praticar seus delitos. Desde aquela declaração, o senhor viu alguma medida nesse sentido de policiamento nas ruas, de aumento do efetivo nas ruas para atender, inclusive essa sua colocação aqui no último Gazeta Entrevista? Não, houve um aumento. Agora eu entendo e tenho conversado isso principalmente com as pessoas que conduzem a segurança, que esse momento que nós estamos vivendo no Acre é um momento atípico. E agora é hora de todo mundo sair dentro dos gabinetes, fazer realmente um movimento, pelo menos dos 90 dias, de uma espécie de força-tarefa, insisto nisso, porque não há outro modelo no Acre. Hoje, por exemplo, é uma quinta-feira. As casas lotéricas foram assaltadas. Se tivesse 4 policiais ali na frente, não tinha acontecido nada. Em plena luz do dia, né? É em plena luz do dia. No então não adianta plano, não adianta planejamento, não adianta muita história. Adianta polícia uma decisão política, tá certo? De colocar pelo menos 90 dias em estado permanente de alerta. Porque esses são os números que mostram isso. Não é o fato só de hoje. Eu, na sessão da Assembleia de ontem, eu estava dizendo que vou apresentar, antes desses fatos, apresentar uma indicação ao governador, uma representação parlamentar, para se criar urgente. O quê? Uma delegacia para proteger o patrimônio das pessoas de furtos e roubos. Nós tivemos isso no passado, no tempo do delegado Enoque, nós tivemos no nosso tempo, através dessa delegacia aqui que sai na estrada de Porto Acre, inclusive era o delegado Danzucu, de saudosa memória. Por quê? Porque vai especializando. Se nós pegarmos hoje as estatísticas do Acre, de Assis Brasil a Cruzeiro do Sul, 90% das ocorrências registradas são crimes de furto. E não tem uma delegacia especializada. É o momento de se criar congência, porque no Brasil eu não conheço nenhum estado que não tenha. Você vai em Porto Velho, se acontecer qualquer coisa em relação ao teu patrimônio, e tu perguntar a qualquer pessoa, ele vai dizer, vai lá na patrimônio. Delegacia do Patrimônio. Delegacia do Patrimônio, contra o patrimônio. Então precisa urgentemente medidas. Entrevistei recentemente a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Acre, a doutora Patrícia Rego, que disse também estar aterrorizada com a onda de assaltos e de homicídios. Inclusive, ela colocou números aqui
elevadíssimos dos homicídios a que o Ministério Público tem acesso em nosso estado. E ela deu uma declaração hoje, durante entrevista a um blog político aqui no nosso estado. Ela disse o seguinte: nós, as autoridades, estamos vivendo muito fora da realidade do Acre. Recentemente nos deparamos com o caso de uma mãe que entregou um bebê de 7 meses ao traficante até que obtivesse o dinheiro necessário para o pagamento da droga. Tivemos que tomar a criança do traficante, disse ela nessa declaração. O tráfico de drogas, segundo as autoridades policiais, é o principal motivo da criminalidade. No entanto, como o senhor falou, quando se tem a sensação de insegurança aliada à sensação da impunidade, não é aí que essas facções criminosas proliferam? Claro, porque você vê esse assalto hoje das loterias, eles foram planejados. Por que eles aconteceram? Porque os ladrões viram que não tinha ausência da polícia. Não adianta negar isso. O que eu advogo agora é que é hora de sair de dentro de gabinete, tá certo? Fazer uma grande força-tarefa, permanecer com essa força-tarefa uns 90 dias. Por quê? Até que a população tenha calma, se acalme. Eu tenho andado, eu amo segurança pública, eu vivo estudando segurança pública. Eu ando o comércio, por exemplo, o comércio da periferia. As pessoas estão todas... enjauladas. Todas as lojas com grades, cadeados. Tem sentido isso numa cidade do tamanho de Rio Branco? Não tem. Por quê? Aí diz assim, falta isso, falta aquilo. Não, eu acho que está faltando decisão política. Mas... precisa tomar a decisão de que da agora para frente, quem for policial, os médicos devem estar nos hospitais e os policiais devem estar na rua. Agora, como se faz isso? Planeja. O senhor fala da força-tarefa. Eu dirigi a polícia numa época que não podia comprar uma garrafa d'água, que não tinha orçamento. Hoje tem tudo, tem orçamento, tem estrutura. Agora, o que precisa? Essa decisão política, ela precisa existir. Por quê? Porque o policial, quando ele vai fazer o que, além da obrigação constitucional dele, ele precisa ter o agrado, precisa ter uma fórmula de recompensa. Então, por isso que eu me refiro sempre a uma decisão política que precisa urgentemente ser tomada em Rio Branco. E não é só Rio Branco. O que mais... Eu recebi um convite ontem na Assembleia para a promotora de Sena me convidando para ir lá fazer uma ação, um gesto lá contra drogas. Quer dizer, precisa trabalhar o Estado todo, porque está crescendo. Deputado, se você observar as estatísticas, elas estão crescendo diariamente. O senhor fala de uma força-tarefa. Hoje eu conversei com um policial do BOPE, que vou manter aqui a sua identidade em sigilo, porque isso é garantia do jornalismo, o sigilo da fonte, e conversei com ele, ele me passou as seguintes informações. Informações preocupantes. Ele me disse: Alain, quantos policiais militares você acha que a Baixada da Sobral tem à disposição para a ronda? Você vai conseguir. O senhor sabe quantos policiais esse policial do BOPE me disse? 10 policiais, para uma população de quase 70 mil habitantes. Aí o senhor fala de uma força-tarefa. Mas como a força-tarefa se não tem gente para fazer essa força-tarefa? Meu amigo, deputado? Se você reunir a Polícia Civil do Acre, a Polícia Militar, nós temos estrutura. Isso tem que ser reconhecido. Agora precisa se determinar. Precisa que se diga agora, vai 50 policiais passar 3 horas hoje na Sobral, vasculhando tudo, já devidamente organizado, com ordem de mandados de busca, preparado. Força-tarefa se trabalha assim. A Polícia Federal, ela trabalha no Brasil todo, mas ela não tem aqui milhões de... Agora, quando chega nesses momentos, o que acontece? Se une todo mundo. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é atípico. Eu reconheço a integridade, a capacidade profissional das pessoas que dirigem o sistema de segurança pública. Agora, eles não estão percebendo que esse momento está atípico. Eu estou porque eu estou pesquisando. Ele está atípico. Você falou aí em homicídios. Mas levante, por exemplo, antes de ontem, uma mulher que vendeu tudo que tinha em Tarauacá e veio se estabelecer aqui no Tucumã. Essa mulher, ela pegou tudo que ela tinha, ela comprou de roupas, milhares e milhares de peças. Entraram na casa dela, serraram lá o cadeado dela, levaram tudo no caminhão. Tu acha que se tivesse uma perseguição constante não achava? Porque dinheiro não tem cruz. Rouba 100 mil reais, que Deus o livre, da sua pessoa, e ele não tem cruz, aí é difícil de achar. Mas roupa, como é que não acha? Agora, como é que acha se não há a especialidade naquele tipo? Aí o que acontece? Falta, então, investigação a nossa política? Um bacana desse se dá bem, eu não digo que falta investigação. Falta planejamento, falta a criação da delegacia.
de furtos e roubos. Porque quando há agressão física à pessoa, não, aí tem uma delegacia boa, por sinal. Boa. Boa. O assalto, seguido esses casos gravíssimos. Mas esse furto diário que perturba tanto quanto a grande ocorrência, ele precisa ser combatido. A gente juntava aqui na estrada de Porto Acre, quando tinha delegacia, e não é só eu não, qualquer um faria isso. Esse mesmo policial, deputado, me disse o seguinte... Porque ele vai ficando especializado. Ele me disse o seguinte, olha, Alain, para você ter ideia, nós recentemente prendemos 5 meliantes de 2 quadrilhas, de 2 facções que estavam sendo formadas. Deputado, sendo formadas por esses meliantes, o primeiro comando da Sobral, o PCS... onde se viu isso? E o primeiro comando do Calafate, o PCC. E esse policial me disse, Alain, nós prendemos esses meliantes e demos ali um esfriamento nessa... Esse tipo de organização. Nessas organizações, nessa intenção que eles estavam ali se armando para... Porque existe uma guerra dessas gangues, né? Calafate, Sobral e outras espalhadas pela cidade pelo comando do tráfico de drogas. E esse policial me disse, ela nos falta mais efetivo e mais equipamentos. O senhor concorda que está faltando efetivo e equipamento? Eu acho até que falta. Mas eu quero também aqui ressalvar, eu tive uma conversa com o doutor Rendi, ele disse que está recebendo viaturas. Mas a questão que eu falo não é somente o equipamento, é a decisão. Não podemos permitir que a criminalidade ela se sobreponha ao Estado. Tá bem? Nós estamos vivendo um momento difícil. Não é esse fato aí não, porque isso aí acontece em qualquer lugar, tá certo? É só mais um fato. Eu só peço a Deus que não haja desfecho terrível contra as vidas, mas é o índice. Então o que é que precisa fazer agora? Na minha opinião, humildemente, que eu quero deixar aqui publicamente, seria o quê? Um momento aí de uns 90 dias para quê? Para debelar exatamente isso aí que você está falando.